Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, nós somos Palavra e Oração, nós somos Rádio Jesus na Rua, nós somos Rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração. Quero agradecer aqui agora pelos nossos irmãos que estão espalhados nos 195 países do globo e dizer que estou muito feliz de estar aqui junto com todos os membros desse grupo, mas eu quero saudar na pessoa do meu irmão Josué, todos os irmãos homens que participam do grupo e na pessoa da nossa amada irmã Vera, todas as meninas, todas as mulheres que estão junto conosco aqui nesse grupo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de trazer essa palavra, Pai, de trazer essa reflexão nesse dia que se chama hoje. Nós temos visto aquilo que o Senhor tem feito, Pai, através dos tempos e das gerações, através daquilo que nós compreendemos como sendo uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós termos a Tua direção em nossa vida, ter o Teu conforto e o Teu consolo em tempo presente, na hora da necessidade. Muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, eu trago aqui, nesse instante, Pai, a oportunidade que o Senhor está me dando, que o Senhor cresça, Pai, cada vez mais, Senhor, que o Senhor resplandeça, Senhor, e que eu diminua diante da Tua glória, diante do Teu favor, diante da Tua graça, em usar esta voz que hoje está aqui, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por usar o meu entendimento, usar a minha voz para trazer, Pai, paz e alento aos nossos corações, Senhor, porque esta palavra ela vai primeiro testificar em mim, Senhor. E eu me resigno, Pai, à minha posição de cano, de apenas permitir que a Tua água, Pai, passe por mim para nos alcançar, Pai, neste momento. Usa a boca desse Teu servo, Senhor, para trazer esta palavra de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, meus queridos irmãos, glória a Deus. Deus abençoe, Deus nos dê esta paz, essa alegria e essa prosperidade. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia, que é o presente que Deus nos deu. Hoje eu estou muito feliz pela a fala, da minha maninha. Eu vou tomar a liberdade de chamar ela dessa forma. A minha maninha é Vera. E porque hoje ela está radiante de alegria, ela está exuberante de alegria. E a palavra de Deus, ela diz assim, para nós nos alegrarmos com os que se alegram. Irmã Vera, eu me alegro com a senhora hoje, eu me alegro com a sua família, eu me alegro com esta oportunidade que está sendo dada na sua família. Eu tenho orado, a senhora sabe disso, não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum segredo. Mas vamos deixar de rasgar cedo aqui e vamos para a palavra que é o que nos dá, é o nosso alimento. Meus queridos, a palavra de Deus hoje está no livro de Isaías, capítulo 1, versículos
18 e 19. Como é uma palavra muito extensa, então nós vamos com muita tranquilidade, com muita serenidade, para poder recebermos do Pai a direção, o conforto e o consolo. Irmão Josué, eu quero que o senhor leia a primeira parte, a chamada de Deus para a nossa vida. Tá bom, pastor. Isaías, capítulo 1, versículo 18 e ao 19. Vide, pois, vide, pois, arrozemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado... Só até aí. Só a primeira parte, esse primeiro versículo. Esse primeiro, estrofe, vamos dizer assim. Noutra tradução, ele diz assim: vamos conversar. Arrazoar significa conversar. Trazer a razão, trazer o entendimento, trazer aquilo que está oculto para a mesa, para podermos conversar, para podermos dirigir as nossas vidas a partir deste momento de chamado de Deus, para que a gente possa ter um entendimento diferente sobre aquilo que está acontecendo hoje. Esse momento e essa palavra de Deus, ela está acontecendo em meio a muitas divergências no reino do norte e do sul, ali de Israel e Judá, né? E Deus nos chama neste momento para arrazoarmos, para conversarmos com Ele. Nós vamos tomar emprestado do projeto Jesus na Rua, Diário da Fé, a pergunta que não quer calar. Você tem conversado com Deus? Sim, porque se você não tem conversado com Deus, Ele está te chamando hoje para conversar. Os motivos que você tem para conversar com Deus são só petições? Os motivos que você tem para conversar com Deus são só lamúrias, lamentações? O irmão Jeremias, ele escreveu um livro só de lamentações. E é interessante porque aquele livro tem 5 capítulos e cada capítulo é um tipo de lamentação. Mas nos dias de hoje, nós talvez, se fôssemos escrever o livro das nossas lamúrias e lamentações, ele teria 1000 capítulos. Hoje, nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Quando Deus nos chama para conversar, Ele diz uma coisa muito simples para mim e para você, que está nos 195 países do globo, onde nós estamos chegando através das rádios e do YouTube. Ele traz uma situação que é bastante interessante para mim e para você. A conversa que você está tendo com Deus, você espera Ele falar ou você fala o tempo inteiro? Sim, porque quando nós esperamos, Ele responde. Quando nós esperamos, a resposta Ele nos dá. Quando nós fazemos
os nossos louvores e as nossas ações de graças, Ele se vira para nós. Quando nós agradecemos, segundo está escrito lá em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Lá diz o seguinte, que se tiverdes trazendo uma oferta e tiverdes alguma coisa contra o teu irmão, contra o teu próximo, contra o teu amigo, contra o teu conhecido, contra a pessoa que você está tendo contato, larga tudo e vai lá e pede perdão. Teu Pai te perdoará se você perdoar aquele que te ofendeu ou que você se sentiu ofendida por ele. É necessário, meus queridos, que nessa conversa com Deus nós sejamos sinceros, corretos e honestos. Muitas vezes nós queremos trazer aquilo que nós temos de melhor. E eu me lembro que a minha filha Sara Yasmin, quando ela era pequenininha, eu, na época, trabalhava como caminhoneiro. Isso tem 27 anos. E toda vida que ela queria chamar a minha atenção, quando a mãe dela estava arrumando a minha mala, ela chegava e colocava um brinquedo dela dentro da mala. Ou então ela fazia uma coisa muito interessante. Ela pegava, tirava todas as coisas de dentro da mala e se sentava dentro da mala. Papai, me leva, ela dizia. Ela chamava a minha atenção daquela forma. Como é que você está chamando a atenção de Deus? Porque Ele chamou para conversar. E agora, o que você vai fazer? Qual é a atitude sua agora? Qual é a minha atitude agora? Esta união, meus queridos irmãos, ela é muito interessante. O santo e o profano. Apóstolo, mas o Senhor usou uma palavra muito dura. O santo, Deus, sim, e o profano sou eu. Eu sou o profano. Por quê? Porque foi necessário que Jesus Cristo descesse em forma de homem aqui na terra, morresse, padecesse ali sobre a batuta, sobre a mão pesada dos judeus e sob a mão pesada do rei Pôncio Pilatos. Ele padecesse ali carregando a cruz de Calvário, fosse pregado na própria cruz e fosse levado fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, para que hoje eu tenha a oportunidade de ele chegar para mim e dizer: vamos conversar? E nesse instante eu
eu fico maravilhado, porque eu tenho oportunidade de ter contato com esse Deus sábio, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente e todo-poderoso. E eu agradeço exatamente por essa oportunidade. E esse Deus, ele hoje lhe chama a mim e a você para conversarmos, para, como a gente diz, bater uma caixinha, bater a real. E, irmão Josué, por favor, leia a primeira parte, os pecados. Irmão Josué? Sobre paramos do pecado, né? E não, nós paramos na chamada de Deus para conversar. Aí você continua daí. Vamos conversar tudo de novo aqui do versículo, tá bom, pastor? Vinde, pois, arrozoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão braço como neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, olha só como é interessante. Deus, para que nós possamos conversar com Ele, é necessário que haja uma coisa muito simples. Apóstolo, quando o senhor fala uma coisa muito simples, a gente até fica com medo, porque normalmente não é tão simples. Na realidade é simples, não é fácil de fazer. Na realidade nós nem conseguimos fazer. E porque vamos verificar essa situação. Olha só como é interessante. Quando ele diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Nós vamos arrazoar, nós vamos conversar sobre esse ponto. Quando Deus diz que os nossos pecados, primeiro de tudo, nós, enquanto pecadores, não podemos ter comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus com o pecado. Onde é que nós vemos isso? Lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando recebe a carga de pecados nossa, de cada um de nós, lá na cruz do Calvário, Deus vira as costas para ele. Por quê? Porque Jesus Cristo ali era homem. E se Deus olhasse para o pecado que estava sobre Jesus Cristo seria destruído. E naquele instante, a dor de Jesus Cristo foi maior quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me viraste as costas, por que me desamparaste? Isso significa, meus queridos, que Deus não pode ter contato com o pecado. Naquele instante, se Deus olhasse para os nossos pecados sobre o Filho dele ali na cruz,
Jesus Cristo seria fulminado. Aí nós fazemos uma pergunta, apóstolo, então como é que Deus nos chama para a gente conversar? Ele diz que nessa conversa, para poder nós nos aproximarmos dele, se os nossos pecados forem vermelhos como o carmesim, eles se tornarão tão branco como a neve. Por que vem primeiro a neve? Porque a neve, ela vem do céu. Assim como o maná desceu do céu, assim como o maná lá no deserto desceu do céu e eram flocos finos que endureciam, a neve tem flocos finos e pequenos. Então, isso representa nosso relacionamento com Deus, que é vertical. É entre nós e Deus. Mateus capítulo 18, versículo 18, ele diz assim: o que ligares na terra, está se referindo a nós ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligar, terá sido desligado no céu. O que desligar na terra, terá sido desligado no céu. Isso significa o nosso relacionamento entre o homem e Deus, não é entre Deus e o homem. Por quê? Porque sai daqui. É aqui que é gerado o relacionamento. É você que decide. Está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando fala do culto racional. O culto racional é da minha razão para Deus. Então, Deus nos dá esse perdão e nos transforma os nossos pecados branco e puro como a mais pura neve. É o relacionamento entre nós e Deus, porque tem que partir daqui. Sou eu que decido me relacionar com Deus. Sou eu que decido aceitar a ação vicária de Jesus Cristo na cruz de Calvário. Sou eu que decido ter esse relacionamento com Deus. Não é Deus que decidiu ter esse relacionamento comigo. Por quê? Porque Ele já decidiu lá atrás, quando mandou o seu Filho amado. Aí, a partir daí, eu tenho o livre-arbítrio e eu sou o árbitro da minha fé. Eu sou quem arbitro sobre a minha fé, me relacionando com Deus ou com Satanás que está nessa terra. Apóstolo, o senhor está sendo duro. Não estou sendo duro, estou sendo firme. O segundo ponto que nós vamos arrazoar, nós vamos conversar com Deus, você tem aceitado o perdão de Deus na sua vida? Você tem entendido que é você? Você tem compreendido que se você decidir, Deus já decidiu da parte dele? Só falta você decidir. Você compreendeu que este relacionamento entre você e Deus, vertical,
É você quem decide, é você quem ora. Ele responde toda vez, mas é você quem busca, é você quem ora. É você quem abre a boca e declara as grandezas de Deus na sua vida, as maravilhas que Ele faz, que Ele fez lá na cruz do Calvário na sua vida. E na minha vida também, porque Ele fez maravilhas na minha vida. Vocês podem acreditar que eu sou a ação de Deus nessa terra. Quem já me conhece mais um pouquinho já sabe do que eu estou falando. Então, meus queridos, é preciso que a gente compreenda esta ação vertical. Primeiro aspecto trata do vertical. Agora nós vamos para a parte mais difícil. Mais difícil, apóstolo? Por quê? Porque o relacionamento com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus e você chegar para mim e disser eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu vou ter que acreditar. Vai? Pô, claro, não posso dizer que você está mentindo, porque é você e Deus. É você e Deus. Agora, tem a parte mais difícil. Apóstolo, por que a parte mais difícil? Porque é o relacionamento entre o homem e o homem. A palavra de Deus diz assim: pede perdão a Deus para perdão dos pecados e pede perdão aos homens para a cura. Confessai os vossos pecados a Deus para perdão e aos homens para a cura. Apóstolo, mas o senhor tem certeza? Pelo menos foi assim que foi colocado na Bíblia, né? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, na parte B do versículo, assim: ainda que os teus pecados sejam rubros, negros, como a escarlata é o primeiro, e o segundo, vamos colocar vermelhos como o carmesim, rubro como o carmesim. Eu os transformarei como a mais pura lã. Esse aspecto é humano, é da terra, é o aspecto de ovelha. É você como ovelha se voltando para conversar com Deus e Ele transformando você para você não ser... Não é assim. Deus já transformou na mais branca neve. Agora é você quem se purifica através da confissão dos seus pecados aos homens. Não é a qualquer pessoa, procure uma pessoa de Deus que compreenda isso aqui para que você confesse o seu erro e você seja perdoado. O aspecto da lã, como a lã se refere às coisas materiais, às coisas terrenas, então nós precisamos compreender que são problemas. Vamos ver os aspectos. Aspecto conjugal, relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, pai e filha, mãe e filha, dentro do aspecto conjugal. Aspecto conjugal entre
homem e mulher, marido e mulher. Aspecto material, com relação a manter as contas em dias, com relação a trabalho. E aí nós vamos agora para o mais difícil. Que o mais difícil, meus queridos, não é o relacionamento conjugal, porque às vezes nós nem temos, né? Como é o meu caso, eu não estou casado, então eu não tenho esse relacionamento conjugal. Mas o relacionamento familiar, para quem ainda tem pai, mãe, irmão, irmã, tio, sobrinho, sobrinha, a família primeira. Olha só o que a palavra de Deus diz, que aquele que não perdoa os pecados, Deus não perdoa os pecados dele. Muitas vezes, meus queridos, nós temos a oportunidade de perdoar a nós mesmos e nós não conseguimos. Por quê? Porque não somos nós que nos perdoamos. Deus nos perdoa e nós confessamos os nossos pecados para uma pessoa. Para que haja cura na nossa vida. Apóstolo, eu posso confessar um pecado terrível que eu cometi a qualquer pessoa? Não. O pecado seria potencializado. A falha que eu e você cometemos é potencializada quando nós conversamos com qualquer pessoa que não tem um entendimento. Primeiro porque vem o julgamento. E quando nós conversamos com uma pessoa que Deus manda que a gente converse, não há julgamento. Segundo, quando nós conversamos com uma pessoa que não está apta a ouvir aquilo que nós temos para confessar, nós corremos o risco desta pessoa espalhar aquilo ali e ser feito mau juízo meu e seu, porque a pessoa não teve entendimento de Deus para discernir espiritualmente aquela situação. Porque primeiro se discerne no espírito, para que haja a oportunidade fisicamente. E no terceiro ponto, por que nós não devemos conversar com o nosso cônjuge pedindo perdão a ele, pedindo perdão a um filho, pedindo perdão a uma filha, pedindo perdão a um parente? Porque se essa pessoa ainda estiver magoada com a gente, ela não vai entender nada e ela vai querer que a gente conte por que a gente está pedindo perdão. Então, procure uma pessoa de confiança, ore a Deus e Deus vai lhe indicar uma pessoa que você possa fazer isso. Esse é o terceiro aspecto da questão terrena. Muitas vezes, meus queridos, nós temos visto vidas destruídas porque confessaram o pecado na hora errada e para a pessoa errada. Como é que eu vou saber qual é a pessoa certa? Orando. É orando. Como é que eu vou saber que este é um entendimento que eu posso ter diante de Deus a partir daquilo que eu estou vivendo em Cristo? Orando.
Se lembra que Deus, na primeira parte do versículo, chamou para uma conversa? Isto não é hoje, meus queridos, é todo dia. Nós precisamos dessa conversa, nós precisamos desse entendimento, nós precisamos da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar essa oportunidade. Agora nós vamos caminhando aqui, a passos largos, nessa palavra maravilhosa que está falando muito ao meu coração nessa noite de hoje, nesse dia que se chama hoje. O versículo 19. Se creres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Se creres e me ouvires, isso é Deus falando, isso é a continuação da conversa com Deus. Depois que Ele lhe perdoou, que Ele restaurou, que Ele trouxe à existência tudo que precisava, tudo que tinha para ser feito ali, Ele chama e diz: se você crer e você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra, meus queridos, tem uma situação muito interessante. Às vezes a gente fica imaginando, o que será o melhor dessa terra? O que é estar no melhor lugar dessa terra? O que é comer? O que é viver? É estar na presença de Deus. Isso é o melhor dessa terra. Agora nós vamos pegar de carreirinha, como diz o nosso irmão. 18. Arrazoemos sobre este tema. É Deus chamando para conversar. Se os seus pecados forem vermelhos como a escarlata, eu os transformarei, eu os limparei, eu te perdoarei e tu ficarás branco como a mais pura neve. Se os teus pecados forem rubros como o carmesim, eu transformarei eles na mais pura lã, branco como a lã. Se creres no que eu estou te dizendo, nesse dia que se chama hoje, isso é Deus falando. Lembra que Ele chamou nós para conversar? Se creres no que eu te disse, no que eu vou fazer pela tua vida, e me ouvires, comereis, vivereis, sereis o povo mais feliz da terra. É desta forma, meus queridos, que Deus traz para nós neste tempo que se chama hoje. Esta palavra que nós precisamos nesses tempos de dificuldades financeiras, de dificuldades emocionais, de dificuldades de relacionamento, de dificuldades conjugais, de dificuldades de relacionamento dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro dos grupos, como aqui, como esse grupo, nós temos visto muitas pessoas degladiando entre si, sem um propósito, sem um objetivo, não tem um motivo aparente. As pessoas começam trazendo, muitas vezes, uma palavra e simplesmente
desvirtua totalmente ali e faz com que as coisas sejam diferentes no final das contas. Então eu quero agradecer a Deus pela a nossa vida nesse dia, pela oportunidade de estar junto com vocês aqui no dia que se chama hoje. E eu quero agradecer a Deus porque as pessoas estão, se mobilizando para ajudar o Projeto Jesus na Rua através da... nós temos, meus queridos, 580 escolas bíblicas para a vida Rehoboth espalhadas no planeta Terra. Nós temos 41 rádios e nós costumamos pedir uma ajuda simbólica de R$ 35 para você adotar uma escola bíblica para a vida ao redor do mundo, doando mensalmente R$ 35 e R$ 50 para uma rádio Jesus na Rua, uma das 41 rádios que nós temos no planeta Terra. E se você quiser ajudar-nos com R$ 85, você ajuda uma rádio e uma das 580 escolas bíblicas para a vida Rehoboth ao redor do mundo. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, meus queridos irmãos, por aquilo que Deus falou comigo hoje e eu pude compartilhar com vocês, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.